Olá, vamos aqui mais uma entrevista do canal. Hoje eu estou aqui, eu vou falar com vocês agora e quem vai dizer é a Noêmia Matsumoto. A Noêmia Matsumoto, para vocês terem uma ideia, olha só, ela é uma das diretoras da Opus Entretenimento, aí uma conhecida produtora de shows, e ela é também coordenadora do grupo de trabalho responsável pelo protocolo da ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Eventos. Ela vai falar com a gente hoje, que vai tirar muitas dúvidas de vocês sobre shows, tá bom? Antes, lembra que eu falei com uma infectologista, aquelas dúvidas todas sobre pandemia e tal. Bom, a Noêmia vai falar agora sobre outras coisas relativas aos shows. Noêmia, boa tarde. Boa tarde, Flash. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Vamos Obrigada aqui. pelo convite aqui para participar do destaque. Estamos muito contentes assim pelo convite. Obrigada, viu? Por nada. Vamos aqui falar, ter umas perguntas aqui que o povo sempre faz e eu vou repassar para você. São dúvidas minhas também e do pessoal que me acompanha sobre os shows. Vamos começar retomando, né? Que o último show que a gente teve no Brasil foi Backstreet Boys. Chegou a fazer, né? Cancelou São Paulo, mas chegou a fazer show. Foi em março de 2020, lá atrás, né? E a gente já tinha casos de Covid no Brasil, né? Você acha que hoje a gente pode considerar que foi um erro aquele show? Olha, Flash, na verdade, não se pode dizer que foi um erro, né? Porque a gente tinha muito pouca informação sobre o desenvolvimento da pandemia no momento, né? Naquela altura se achava que era algo que, enfim, era focado em alguns lugares, que estava especificamente em alguns países, né? Então havia muito pouca informação. Tanto que, na verdade, se a gente for olhar para trás um pouco e buscar um pouco de histórico, a Disney, né, que é uma empresa gigantesca, muito referência do mundo do entretenimento em Orlando, fechou em março também. Então, isso é sinal de que isso lá no primeiro mundo e isso lá nos Estados Unidos, onde a doença, inclusive o Covid, chegou antes de chegar aqui no Brasil. Então, não se pode dizer que foi um erro, porque, na verdade, essa informação não existia, né? Dentro da Opus Entretenimento, onde eu sou diretora de conteúdo, a gente teve evento acontecendo até dia 14 de março, que foi quando a gente resolveu encerrar todas as nossas atividades. A gente tem teatros em vários lugares no Brasil, a gente tem teatros em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, São Paulo e lá no Nordeste, né? Então, nesse dia, a gente decidiu encerrar as atividades em todos os nossos teatros. E depois a gente acabou voltando em algum determinado momento em algumas cidades específicas, de acordo com a liberação dos protocolos de cada cidade, né? Então acabaram acontecendo alguns shows depois disso, mas foram sempre shows com restrição, né? Não aquele show com 100% da capacidade, sem protocolos, né? Isso realmente, o Backstreet Boys foi o último, talvez tenha sido realmente a última referência no Brasil, né? Mas de grande show. Tá Mas certo. foram acontecendo alguns outros eventos depois disso, mas foram sempre eventos com restrição e com limitações, né? Tá certo. Me diz assim, qual é a situação do setor de eventos no país? Você é da ABRAP, né? Qual é a situação do setor de eventos no país hoje? E por quanto tempo o setor ainda sobrevive sem shows? Assim, quais os reflexos disso para quando os shows voltarem? Quer dizer, vamos por parte, né? A situação do setor, por quanto tempo ainda dá para sobreviver sem show e o reflexo disso quando voltar? Então, eu estou coordenando hoje o grupo de retomada, que é um grupo de trabalho específico focado na volta dos eventos, pensando nos protocolos. E a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Promotores de Eventos, a gente são mais de 500 associados, né, em todo o Brasil. E a gente olhando, assim, só os números internos, né, os dados são caóticos, né? E se a gente for olhar para o mercado, então, é pior ainda, né? Se a gente for falar em termos de perda do setor hoje, até hoje no Brasil, a gente está falando aí de mais de 90 bilhões de perda, né, até hoje. Porque pensa um setor inteiro sem poder trabalhar em condições normais, por mais de um ano, né? Então a gente já vai chegar aí realmente a muitos meses que a gente não consegue retomar. E isso faz com que desestrutura todo o setor. Tem é uma cadeia muito grande, né? A gente está falando aí de um setor onde que envolve a cadeia dos artistas, que é o que o público mais conhece, né? Mas existe todo um entorno disso, né? Então tem os teatros,
tem tudo aquilo que também envolve o turismo, mas que está envolto, né, que envolve esse setor também, como hospedagem, empresas de som e luz, uma série de empresas que são conectadas com essa área e que não estão conseguindo exercer essa função. Então, por isso que a gente fala que é uma área que tem hoje ocupa hoje não, né? Até 2019, 4,5% do PIB nacional. Se a gente for pensar em toda a cadeia de serviços, né, isso corresponde a mais de 640 mil empresas no Brasil inteiro, mais de 6 milhões e 400 mil empregos diretos, terceirizados e MEIs. Isso corresponde em torno a 314 bilhões de faturamento ao longo do ano e mais de 50 bilhões de impostos federais, né? Ou seja, em torno de 2,8% do total. A gente está falando aí de uma massa salarial em torno de 76 bilhões de reais. Normalmente, no ano, era mais de 590 mil eventos realizados e em torno de 203 milhões de participantes desses eventos. Então, pensem, né, que essa cadeia toda, ela está fechada por mais de um ano, né, sem poder trabalhar, sem poder exercer as funções. Então, é quando a gente que está aqui no meio, ou fala com os colegas, com os fornecedores, muita gente deixando de trabalhar, porque não tem como sustentar uma estrutura dessas por um ano, né? Nós que administramos casos, né, a gente administra teatros, é muito complexo, né? Porque existem custos agregados, né? Tu paga ali um condomínio, tu paga um aluguel. E como é que tu mantém isso se tu não está conseguindo abrir essa casa, se tu não está conseguindo manter essa cadeia ativa, né? Então, muitas pessoas estão deixando de trabalhar na área, existem casos muito sérios, empresas fechando, e realmente o setor está caótico, né? Por isso que tem muitas ações sendo realizadas e pedidos de ajuda ao governo, né? Normalmente, o produtor de eventos, ele é muito autônomo, né? É um produtor que nós somos, por natureza, muito autossuficientes, né? A gente pega, sabe o que tem que fazer, vai lá e toca. A gente é muito tocador, né? Essa era a nossa natureza até antes da pandemia. Com a pandemia e impossibilidade de realizar o nosso trabalho, a gente teve que se associar, né? A gente teve que estar muito próximos, assim, através dessas entidades, no caso, a ABRAP é um exemplo, né? Para poder justamente negociar com o governo, negociar com outros setores, né? Negociar com a sociedade, para que algumas coisas pudessem acontecer nesse período, né? E foi muito importante esse processo, por exemplo, o PERSE. O PERSE é uma lei em caráter emergencial, era um projeto de lei que foi aprovado muito rapidamente, né? E foi através do envolvimento da ABRAP. A ABRAP puxou, enfim, esse projeto de lei junto com o deputado Felipe Carreiras e junto com outras entidades que se associaram à ABRAP, conseguiram fazer com que essa lei fosse aprovada, né? Houveram alguns vetos e agora a gente está trabalhando justamente nos pontos que não foram aprovados para que, enfim, existam outras maneiras de subsidiar o setor, seja através de crédito, seja através de algum tipo de isenção fiscal, né? Ou isenção de impostos. São algumas maneiras de tentar minimizar as perdas desse setor, que são enormes, para que a gente consiga, talvez, num próximo futuro, ainda seguir realizando os eventos, né? E alegrando todo mundo. Legal. Olha, o que a Noêmia falou sobre o PERSE, tem um vídeo, tá? Aqui no canal. Depois eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem sobre o PERSE, tá? Você está falando, o que é isso? Então tem um vídeo aqui no canal sobre o PERSE, tá? E presta atenção nesses números todos aí que a Noêmia falou, porque são bem interessantes, tá? Bom, vamos seguindo aqui. Isso aqui é uma dúvida de muita gente, Noêmia. Olha, a gente ainda tem show marcado, né, para 2021. Enfim, estão lá algumas coisas ainda confirmadas. As produtoras acreditam que ainda é possível realizar evento, mesmo com esse ritmo lento da vacinação. Estou dizendo 2021, assim, vamos dizer, até dezembro, né? Ainda é possível que haja alguma coisa? Então, Sérgio, só para lembrar um pouquinho assim do processo que tem sido para a gente, né, enquanto parte desse setor de negociação com o governo, né?
A gente tem realizado, sim, já alguns eventos, tá? Mas eu vou te dizer o seguinte, com a pandemia, o que tem acontecido? A gente tem, por exemplo, hoje, para tu realizar um evento, não é uma definição de governo federal, é uma definição de governo municipal. Só que isso tem que estar respaldado pelo Estado, né? O Estado tem que liberar e a prefeitura tem que, enfim, decretar, né, os protocolos específicos do setor e autorizar que o segmento específico, no caso dos eventos, possam retornar ao mercado. Dessa maneira, assim, o que tem acontecido hoje primeiro que existe uma questão muito complexa e que é bastante polêmica, mas que eu vou trazer aqui para a gente apresentar aqui essa questão, é que o setor de eventos ele é muito amplo, ele não se restringe a shows com muita aglomeração de pessoas, onde as pessoas vão estar ali conversando, comendo e né, de pé, muito próximos, né? Isso é um perfil de show, né? Existem sim esses eventos, mas é um perfil. Assim como existem os eventos que são exposições que se assemelham muito a um processo como um shopping, por exemplo, quando tu está caminhando, né, olhando as lojas, tu também poderia estar numa exposição, caminhando e olhando uma exposição. Os restaurantes abertos, né? Eu não estou falando nada mal de nenhum setor, nada, né? O que eu quero dizer, assim, que tem que haver uma justiça, né? O que a gente fala, assim, ninguém quer aqui voltar e virar um foco de pandemia. Não é o nosso objetivo de maneira alguma. Inclusive, muitos artistas são, inclusive, contra, né, o retorno de eventos, mas o que a gente fala já havia uma certa igualdade, né, de haver um certo equilíbrio. Se existem alguns setores que estão voltando e se achou uma forma de que esses setores voltem com determinados protocolos para se realizar, por que eventos que têm aquele mesmo formato, eventos assim, que têm exatamente aquela forma de execução, não se pode realizar através de protocolos específicos? Por exemplo, restaurantes e eventos sentados, com alimentação. Poderia ser o mesmo protocolo, né? Assim como evento sentado, com show, a pessoa não está comendo, está usando máscara, com todo o distanciamento e álcool. Então, são esses eventos que, na verdade, foram aos poucos liberados, né? Então, só que dentro de uma restrição muito grande. Por quê? Porque, na verdade, quando a pessoa pensa em evento, pensa assim, evento é aglomeração. Acabou virando bandeira, né? Então, o evento é aglomeração, não pode ser realizado enquanto a pandemia não acabar. O que eu discuto aqui é justamente essa forma de colocar tudo dentro do mesmo balaio, né? A gente é uma categoria que tem muitos formatos, né? A gente tem formatos que são casamentos, isso é evento. A gente tem formatos que são formaturas é eventos também, né? Então, shows, e tem eventos também que são dentro de teatro, que não existe quase troca, não existe aproximação entre as pessoas, e as pessoas podem assistir, inclusive, com máscara e sem falar, né? Então, o risco de contaminação seria tanto quanto no restaurante, ou até menor, eu diria, né? Porque, na verdade, a pessoa nem tira a máscara, né? Então, hoje, o que a gente está trabalhando muito forte é que existe uma consideração, assim, de que, sim, para 2021, voltar com 100% da capacidade dentro dos parâmetros que a gente tinha antes da pandemia é complexo? Pode ser complexo. Mas vai voltar alguma coisa? Sim, alguma coisa vai voltar, porque no final de 2019, em várias cidades, a gente estava realizando eventos com uma capacidade reduzida desde 50 pessoas até tinha lugares que já estava liberado para mais de 1.400 pessoas. 2020, né? Você diz, né? Desculpa, perdão, final de 2020. Obrigada, Sérgio. Então, realmente, se isso existiu naquele momento, aí depois teve o final de ano, Réveillon, as pessoas estavam muito esgotadas, né, de estar em casa, se reuniram, houve uma segunda onda aí, e os números foram realmente, pegamos uma nova cepa do vírus, e aí a gente ficou numa situação realmente caótica, né? Então, realmente fechou tudo, e aí agora estamos voltando, né? À medida em que os números, os indicadores do vírus,
eles mostram que existe essa possibilidade, os eventos estão voltando, mas de novo, né, numa capacidade ali de 25%, 30%. Eu vou te dizer assim que para a gente viabilizar um evento, uma capacidade de 25%, 30%, a gente está pagando para realizar aquele evento, a gente está pagando para fazer com que aquele mercado, né, o mercado envolvido, o entorno envolvido na realização daquele evento se movimente. A gente está realizando para que as pessoas tenham alguma remuneração. É para isso, porque não é para ter resultado, né? Certamente a gente não consegue viabilizar com uma capacidade de 25% da casa. Internacional, então, nem pensar, né? Esse ano, né? Então, se a gente for pensar assim, shows internacionais, aqui certamente vai ser um pouco mais complexo, né? Tanto que os grandes eventos internacionais já foram transferidos, né, para 2022. Então, é difícil que eles aconteçam ainda esse ano. Pequenos shows internacionais, que talvez não tenham um custo muito alto, mas aí também fica complexo, né? Porque o dólar ele também está alto, né? E aí trazer o show para cá com uma capacidade reduzida e viabilizar é muito complexo, a não ser que tu tenha algum compromisso, né? Pode existir sim algum show internacional que seria realizado numa casa de 3.000 lugares, se realizado numa casa talvez um pouco menor ou um pouco maior, enfim, mas numa capacidade limitada, ali se tinha uma projeção de uma meia casa para pagar a conta, talvez se viabilize com 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, né? Então vai depender muito do business plan. Mas tem um outro ponto também, que é o Brasil, ele hoje está no momento da pandemia, que está, digamos assim, agora está começando a baixar os números, né? Mas realmente os artistas internacionais também estavam receosos de viajar de um modo geral, né? De ir para outros lugares. Todo mundo está procurando fazer na sua casa, né? A Argentina está fazendo shows, né? Mas está fazendo shows com artistas locais, né? O país está meio fechado, né? Então, eles estão fazendo shows com uma capacidade já até normalizada, mas com artistas de lá, né? Não estão trazendo pessoas de fora, né? Então, é mais difícil, sim, realizar shows internacionais, grandes shows internacionais em 2021 não vão acontecer, né? Os grandes shows passaram para 2022. Mas shows menores, talvez porque já tenha sido viabilizado, talvez já tenha tido algum patrocinador, tem algum compromisso numa capacidade menor, se a gente conseguir abrir até novembro em torno de 60% da capacidade, talvez se viabilize. Muito bom. Então, é uma grande notícia que a Noêmia está passando para a gente. Isso aí é técnica, tá? Não é positivismo, não. Ela deu o parecer técnico de que, sim, é possível ainda ter show, inclusive internacional, em 2021. Mas, Clécio, só complementando, mas só dentro dessas restrições que eu falei, né? Shows pequenos. Sim. Né? E também, mas isso é importante, tá? Não é só shows para público vacinado, né? O que a gente está falando aqui? A gente está falando de um protocolo que já está funcionando junto aos governos, né? Cada governo de sua cidade ou estado já tem um protocolo pré-definido. Então, esses protocolos já prevêem a realização de eventos, né? Então, isso independe da vacinação, porque quando a gente criou esses protocolos junto aos governos, ou cada cidade criou esses protocolos, ou cada prefeitura, vigilância sanitária, quando eles criaram, isso foi antes da vacinação, não existia a vacinação naquele momento, a vacina não estava pronta, né? Então, esses protocolos seguem ativos. O que está acontecendo de uma informação nova que tu trouxe é que realmente agora está começando a ter a vacinação. O que isso traz de novo, né? O que pode acontecer nesses protocolos é também uma das questões que a gente está colocando. Talvez a gente possa fazer eventos 100% da capacidade só para vacinados. Olha. É uma possibilidade. Olha. Mas isso também depende de uma avaliação junto aos governos, vigilâncias sanitárias, secretarias de saúde, secretarias específicas, seja de turismo ou cultura, né, que trabalhem com eventos, para que a gente possa, de fato, avaliar essa questão técnica, né? Tá certo. Eu entrevistei uma infectologista, né? Até eu vou deixar também, para quem ainda não viu aí no canal, vou deixar depois o link, tá? Entrevista com a infectologista, Tânia Chaves. Ela disse que ela acredita que o retorno vira normal aconteça no segundo semestre de 2022 ou quando tiver a população mais da metade vacinada. As produtoras estão trabalhando, estão se programando dessa forma também ou algum pensamento diferente?
está muito variado, né? Conforme eu comentei antes, né? Como tem esses protocolos que já estão aprovados, né? Validados pelo governo e inclusive pela vigilância sanitária, autorizando o retorno de alguns eventos em algumas cidades, isso muda conforme, né, o indicador do Covid em cada cidade. Então, os eventos já estão acontecendo, estão começando a voltar, e vão poder acontecer ao longo do ano de 2021 e ao longo de 2022. Qual é o ponto, né, chave que muda, né? São os grandes shows. Os grandes shows possivelmente vão ser a partir do segundo semestre de 2022. Uma outra questão também que a gente está trabalhando é a possibilidade de ter eventos só para testados, né? Eventos, porque está acontecendo lá fora, né? Barcelona foi um exemplo, foram 5.000 pessoas que foram num evento com testes rápidos e foram monitorados, e depois do evento se detectou que foram 6 pessoas que foram infectadas, mas não durante o evento, né? Inclusive, conseguiram rastrear que as pessoas ficaram doentes não por causa do evento, mas por causa de outras causas, né? Então, foi um total sucesso. Em Londres está acontecendo um evento assim, e a gente quer reproduzir, sim, no Brasil, alguns eventos pilotos, mas isso também, né, é uma conversa que está acontecendo dentro da BRAP. A gente está desenvolvendo alguns grupos de trabalho com essa visão de pensar como a gente poderia fazer esses eventos pilotos focados nesse mesmo formato que foi realizado, seja em Barcelona, em Londres, né, em outros lugares, com sucesso, né? Como é que foram os protocolos lá, como é que foram realizados, quais foram os critérios que foram feitos e como é que foi feito esse monitoramento, né, do pós-evento para saber que aquela pessoa realmente que foi naquele evento não foi infectada ou foi infectada, em que quantidade, né? Então, a gente também está trabalhando em desenvolver isso aqui no Brasil para que a gente possa ter dados concretos, né, da segurança de realizar os eventos através dos testes, né? Que também teve uma evolução, né? Os testes que a gente fazia lá no início da pandemia, aqueles testes de farmácia, eram de uma qualidade. Hoje eles já estão muito mais evoluídos, né? Muito mais seguros. Tá certo. Então tá bom. Olha, agora tem uma pergunta aqui que eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, Noêmia, que é o seguinte. A gente está falando aqui sobre retorno de show e tal, e recentemente o presidente da Time for Fun disse que, bom, enfim, tem os motivos dele para ter dito isso, mas ele disse que 2022 deve ter um fluxo gigante de shows no Brasil, em nível de estádio e tal, e que, imagina-se que em 2022 o Brasil vai estar, de fato, aí com muito show. Você vê assim também, ou você tem outra visão? Não, eu vejo dessa mesma forma, né? E o que eu entendo também, pelo que a gente dentro de algumas casas, a gente conseguiu voltar em algum momento, porque tu abre e fecha, né? Tu abre quando o decreto está liberado, e daí tu fecha se o decreto manda fechar, a gente está fechando também a casa, né? Mas durante os momentos que a gente pôde abrir as casas, né? O que a gente percebe? Que existe uma demanda reprimida, né? O público está muito ansioso de ficar em casa, natural, né? Depois de tanto tempo, de ficar restrito, de não poder ir aos shows, né? Então, quando a gente abre os eventos, a nossa percepção é que existe uma correria para a compra desse ingresso, né? Dependendo do perfil do show também, né? Depende muito disso, se existe um desejo em relação àquele artista, né? E aí, realmente, o que a gente percebe é que 2022 vai ser o ano que as pessoas vão estar, assim, desesperadas para irem nos eventos, né? Claro que isso vai depender, sim, de uma liberação de governo, de uma liberação de possibilidades de protocolos, né? Vigilância sanitária, tudo isso, mas havendo essa abertura, o público está sedento, assim, para voltar, né? E nós também, nós que somos do setor de entretenimento, também estamos enlouquecidos para voltar a trabalhar. Tá ótimo. Olha, Noêmia, muito obrigado pela sua participação, tá? Muito obrigado mesmo, e foi bem esclarecedora mesmo, tá bom? Flash, muito obrigada pelo espaço. Para a gente é muito importante, assim, ter a possibilidade de explicar um pouquinho sobre os eventos, porque apesar de todo mundo consumir cultura desde que é criança, né? A gente vai para cinema, vai para teatro, desde que é pequenininho, vai para shows, mas muito pouca gente conhece, né, esse outro lado do setor de entretenimento, que são os eventos corporativos, os eventos que talvez sejam um pouco diferentes e que talvez, assim, dentro do diálogo com governos, né, e com a própria comunidade, sociedade, é importante que as pessoas entendam que existem distinções, né, e que não há por que também haver preconceito contra os eventos, né, entender que os formatos, eles também podem ser adaptáveis conforme os formatos que já estão liberados dentro da sociedade, do mercado hoje em dia, né, e que a gente consegue também se
se adaptar. É importante que o público, de um modo geral, consiga entender essas diferenciações, né? E não simplesmente acreditar que é um único formato, uma única possibilidade de realizar o evento e que daí não se pode voltar, né? Eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado, muita atenção. É um setor que está sofrendo muito e a gente precisa ter uma compreensão sobre todos os layers, né, desse setor, todos os detalhes desse setor, que não é um setor simples, é um setor muito complexo, né? E a gente está aqui para explicar, ajudar as pessoas a entenderem. Muito obrigada, viu, Flash? Obrigado a você. Até mais. Até mais.